TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, gente santa! Estamos aqui de volta, programa Respostas, como nós tínhamos prometido no sábado passado. E estamos aqui cumprindo essa promessa para vocês, programa Respostas, mais uma vez aqui pela TV Imaculada. Essa TV que traz tantas mensagens de fé e de esperança para todos vocês. Programa Respostas, como vocês sabem, se tem alguém que está começando agora, é um programa que tenta ajudar os cristãos, ajudar pessoas que têm dúvidas no seu percurso de fé. Ou por muitas vezes nós precisamos fazer a aplicação concreta na nossa vida daqueles ensinamentos que nos vêm da tradição da nossa fé católica e também da Sagrada Escritura. E nós estamos então procurando fazer esse caminho de discipulado, de seguimento de Cristo. Por isso nós estamos sempre procurando, perguntando. Então esse programa tenta ajudar todos vocês no processo de discernimento. Então nós temos no primeiro bloco, como de costume, a leitura de um texto onde a Igreja parou para refletir sobre si mesma, exatamente no Concílio Vaticano II, que foi um momento de uma reunião convocada pelo Papa dos bispos de todo o mundo. A gente fala que o Concílio Vaticano II foi o Pentecostes dos tempos modernos. E nesse sentido, quando a Igreja parou para refletir sobre si mesma, no último capítulo deste documento, a Igreja refletiu sobre Maria. Qual é o seu papel, sua missão, a questão do culto a Maria, como é que a Igreja pensa isso para que a gente possa fazer um culto a Maria que corresponda àquilo que é próprio da nossa fé, sem exageros de um lado, sem exageros do outro. Então, nós estamos agora já na leitura desse capítulo 8º desse documento que reflete sobre a Igreja. O documento se chama Lumen Gentium, acho que vocês já escutaram muitas outras vezes. Aliás, nós estamos chegando quase já no final desse documento e vocês vão ter surpresa sobre o próximo documento que nós vamos estudar. Então agora tem a leitura, tá? Nós vamos dispor para vocês, é importante vocês irem às fontes, tendo em vista que hoje em dia muitos cristãos ficam com a interpretação de um grupo, por isso que é importante vocês, eu falo sempre, vão às fontes, tá? Vão às fontes, porque por trás das interpretações tem os interesses das tendências que interpretam como querem. Vale para a Sagrada Escritura, vale para tudo. Então, é por isso que você vai ter contato agora. Nós vamos ver, vamos fazer a leitura do texto da Lumen Gentium e eu já volto para a reflexão. Até daqui a pouco. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Maria, sinal de esperança certa e de consolação para o povo de Deus peregrino. Do mesmo modo que a Mãe de Jesus, já glorificada no céu em corpo e alma, é imagem e primícia da Igreja, que há de atingir a sua perfeição no século futuro, assim também, já agora na terra, enquanto não chega o dia do Senhor, ela brilha, como sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrino. Lumen Gentium, número 68. É muito bom a gente ter contato com o próprio texto. Eu já falei para vocês que nós fazemos questão para nós percebermos como é que a Igreja reflete a partir desses textos que nós chamamos textos fundamentais da nossa fé, para que nós possamos iluminar o nosso caminho. E aqui, não sei se vocês já perceberam que todas as vezes que o Papa escreve, os papas escrevem um documento, sobretudo os últimos papas, escrevem um documento importante, Maria aparece no final, o comentário dos documentos no final, e Maria aparece às vezes com o título de estrela da evangelização, sinal de esperança. Agora, vejam, o texto de hoje que inspira-nos para buscar uma mariologia que seja conforme a sã doutrina, como nós costumamos dizer, né? Que seja ortodoxa, no sentido da reta correspondência com aqueles princípios basilares da nossa fé. E vejam, Maria é apresentada como sinal de esperança. Por quê? Porque o caminho que ela fez
é um caminho seguro e nós temos certeza de que o céu não está vazio, no sentido de que o céu é o lugar dos amigos íntimos de Deus, e o destaque maior para estes amigos íntimos de Deus tem para aquela que é também chamada pelos cristãos de Rainha de Todos os Santos. Por quê? Porque entre os santos Maria, com certeza, aparece como uma protagonista de primeira grandeza, haja vista tudo que a gente já refletiu sobre Maria, sobre sua relação com Cristo, sobretudo, e com o mistério da igreja. Então, Maria chegou na meta que nós queremos chegar. Vocês entendem por que ela é invocada como sinal de esperança? Maria chegou onde nós queremos chegar. Veja o que a igreja afirma. Do mesmo modo que a mãe de Jesus, já glorificada no céu, em corpo e alma, vejam que aqui tem a expressão já de uma igreja que está consciente desse dogma que fala da Assunção de Maria. O Concílio Vaticano II acontece depois da proclamação desse dogma. Isso já se integra no conteúdo da nossa fé, de modo que já aparece o fato de que Maria teve em vista do mistério de Cristo, um lugar no céu. E vejam que a diferença de nós, a nossa fé diz que Maria é preservada do pecado, Maria e se encontra de corpo e alma. Veja, por quê? Agora nós podíamos perguntar, mas como é um corpo no céu? Né? É uma boa pergunta, porque para muitos de nós, nossa escatologia termina com as nossas almas no céu. Não, a escatologia cristã precisa dar conta de um corpo. Precisa dar conta de um corpo. Porque quando é que nós seremos plenamente homens? Seres humanos, quer dizer, homem e mulher. Ser humano, corpo e alma. Existe uma certa anomalia de uma alma isolada. O ser humano completo, pleno, corpo e alma. Vejam que interessante. A igreja não pensa que o fim da nossa vida seja simplesmente vai ter a ressurreição dos mortos. Nós acreditamos nisso, porque nós não somos um espiritualismo, porque tem de fato, por influência sobretudo do pensamento platônico, nós temos problemas sérios às vezes com a nossa antropologia, que cai nessa separação entre corpo e alma. E aí você dá uma ênfase para a alma, né? E esquece da dimensão do corpo. Mas nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Vale a mesma coisa para a alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então essas duas dimensões, né? Aí você pode perguntar, mas padre, então as almas estão esperando o dia da ressurreição? Sim. Sim. Embora eu vou colocar uma coisa para vocês agora como professor de teologia. Existe uma discussão muito grande na área da escatologia. Escatologia é o estudo na teologia, a disciplina na teologia que estuda sobre o fim último, sobre morte, purgatório, inferno, paraíso. Todas essas dimensões são refletidas ali. Então existe uma discussão muito grande, porque existem muitos teólogos que dizem que, por exemplo, esse é um assunto também, pode ser para uma pergunta depois que aparece para vocês, que quando a gente morre, como não tem a dimensão do tempo hoje, essa seria a justificativa básica, nós não podemos projetar para o tempo de Deus aquilo que acontece aqui, existe uma concomitância de eventos, de modo que já estaríamos mortos e ressuscitados. Mas a doutrina clássica da igreja ainda fala que no dia da ressurreição final, onde as almas, os mortos, vivos e mortos, se apresentam diante de Deus, de Cristo, né, o supremo juiz da história. E vejam que aqui existe um momento da reconstrução plena, da plenificação. Essa plenificação não é ainda alcançada se nós temos somente almas bonitinhas perambulando pelo paraíso, tá? Não quero chocar ninguém aqui, é um pouco minha forma de falar, mas eu penso que essa seja uma forma mais didática, inclusive, da gente entender. Maria está, segundo a fé da igreja, glorificada, mas essa glorificação é a glorificação de todos nós, porque todos nós somos chamados a sermos santos, todos nós seremos glorificados. Por quê? Porque todos nós vamos participar da glória divina. O que significa que nós somos filhos? É participar da glória do Pai. Nós seremos no Filho, por causa da nossa, eu gosto desse termo, enxerto, se bem que para as novas gerações talvez a palavra enxerto não tenha muito sentido, né? Mas o que acontece no batismo nosso?
o início de uma transformação e nós vamos o quê? Nos divinizando. Então essa glorificação aconteceu com Maria. Maria se encontra em plena comunhão com Deus, no estado de perfeita sintonia com Deus, como corpo e alma, e essa Maria, nessa situação glorificada, é a imagem e primícia da igreja. O que é primícia? Primícia a gente quer dizer que são os primeiros frutos, os frutos mais magnânimos, né? Então ela apresenta-se como imagem e princípio. Por que imagem? Porque a igreja existe para quê? Para nos levar para Deus. Quando é que a igreja, qual que é a missão essencial da igreja? Nos levar todos para o abraço eterno do Pai, a comunhão eterna do Pai, com o Filho e no Espírito. Então todos nós caminhamos nesse sentido. Maria brilha como um sinal de esperança, é um modelo da igreja. Porque o que a igreja tem que ser? Toda de Deus, né? Completamente interpenetrada por essa graça e por essa comunhão divina. Então a igreja olha para Maria como modelo, né? Como inclusive fala aqui no documento, imagem, primícia da igreja, que há de atingir a sua perfeição no século futuro. Vejam, a igreja olha para Maria, por quê? Como sinal de esperança. Essa é a nossa meta. Essa é a meta de todos os cristãos. Então a igreja olhando para Maria diz, vai ser possível. É isso que Deus quer de nós. É ali que se chega ao ápice de toda a história da salvação, onde diz a palavra de Deus de maneira muito rica, que não haverá mais pranto. Será Deus mesmo a enxugar nossas lágrimas e nós viveremos na plenitude da comunhão com Deus e entre nós. Até ontem eu estava celebrando o 7º dia da Yolanda e eu falava para os familiares realmente disso, que nós falamos poucos, nós católicos, do reencontro que vamos ter. Mas em Deus, né, na comunhão com Deus, nós estaremos em comunhão com todos os irmãos e irmãs. Então, a igreja olha para Maria, se sente atraída por esse ideal, né? Impelida por esse ideal. Então, Maria, nesse sentido, já a realização. Acontece com Maria aquilo que a igreja procura atingir a sua perfeição. Também já no agora, na terra. Nós estamos pensando só no futuro, vamos ignorar a vida aqui? Não, o já e o ainda não. Duas dimensões, duas tensões que são necessárias na visão quando a gente trata esses temas escatológicos, né? O já da presença de Deus, o já, Cristo está entre nós. O que é a Eucaristia? Não é símbolo para nós, é presença, né? Sobre as formas sacramentais do pão e do vinho, sim, mas é presença real, chamamos assim de real. Então já na terra, porque Deus veio a esta terra está grávida dos sinais de Deus, porém, o que acontece? Não alcançamos a plenitude ainda das coisas. Nós caminhamos, Paulo diz, né? Nós caminhamos na fé e não na visão. As almas beatas, os bem-aventurados, eles têm a visão que eu e você não temos. Não temos porque também nós não passamos para a dimensão de Deus. Aliás, gente, tem tantos mistérios que a gente desconhece ainda. Nós não podemos dizer que nem mesmo com a nossa teologia que nós conseguimos dissecar Deus como se faz com um sapo no laboratório. Não! Eu falo isso para os estudantes. Respeito por esse objeto, digamos, objeto, modo de dizer, do nosso estudo. Então existem mais coisas que nós desconhecemos do que nós conhecemos. Aliás, nesse sentido, os católicos orientais, o mundo oriental é muito mais respeitoso desta majestade divina, como diz assim, que é muito mais o que nós o que não sabemos de Deus do que aquilo que nós conhecemos. Então Deus sempre permanece no auge, na sua essência mais profunda, sempre um mistério. Mas essa plenitude nós caminhamos para ela e já temos sinais evidentes de que o céu se antecipa em muitas das coisas, né? Então, nesse sentido, Maria brilha como sinal de esperança segura e de consolação aos olhos do povo de Deus peregrino. Então, para nós que estamos caminhando para a glorificação ou para a comunhão plena com Deus, a igreja olha para Maria, né? Se alegra. E assim como disse o anjo, cheia de graça, também a igreja proclama Maria cheia de graça. E dessa graça nós já participamos de maneira embrionária. Desta graça nós participamos de maneira ainda imperfeita, real, mas ainda
imperfeita, no sentido de que não alcançou a plenitude. Então Maria é para o povo peregrino. A gente olha para Maria e diz, poxa vida, nós vamos chegar lá. É essa a meta, esse é o nosso caminho. Porque nós também vamos, também nosso corpo será glorificado, né? Também nosso corpo será glorificado. Então vocês vejam que esse equilíbrio da reflexão teológica, ao falar de Maria, pensa todas as realidades também a partir da dimensão escatológica. E aqui a gente está percebendo que nós estamos falando já das realidades últimas, daquilo que nós chamamos de meta do nosso ser cristão. O povo de Deus é peregrino. Por quê? Porque está a caminho. E a gente precisa ter consciência disso. Por isso que eu falo que alguns católicos falam assim, sabe? Como se já estivesse vendo Deus. Já tem a visio beata, sabe? Sabe, esse positivismo, esse intelectualismo, ele é muito perigoso para a fé. Ele é muito perigoso para a fé. A gente precisa ser... eu entendo que um certo tomismo, uma interpretação de Tomás de Aquino, que cai num racionalismo, nós terminamos realmente por não entender a dinâmica, inclusive no modo de relacionar-se com o mistério. Estamos em dimensão peregrina. A igreja está numa dimensão peregrina. Tá? Então, precisamos ser mais modestos. Cuidado. Tem gente que está falando como se fosse Deus, como se estivesse sentado no trono do Altíssimo. Não, você não sentou no trono do Altíssimo. Ninguém sentou. É um caminho que está sendo feito e a meta é o próprio Deus, que não vai ser só meta, mas já é companheiro nessa estrada. Rumo ao céu, estamos todos caminhando para lá, né? Eu espero, assim creio. Muito bem, e nós chegamos no final do primeiro bloco. O tempo passou bem rápido, mas vocês sabem que a gente já vai voltar. E vamos voltar com as perguntas de vocês, que por sinal já começaram as perguntas, tá? Eu já percebi movimento aqui, então vamos ter que suar e trabalhar bastante hoje. Não saia daí porque nós já voltamos para o segundo bloco. Olha só, estamos aqui mais uma vez, de volta, segundo bloco, que coisa boa. E vocês estão bem? Tá todo mundo na paz por aí? À medida do possível, né? Estamos aguardando aí a vacina, parece que esse processo tá um pouco lento, não sei. Acho que nós vamos ter que rezar mais, né? Rezar mais pelas nossas autoridades para que essas coisas sejam encaminhadas, porque isso é urgente. Temos muitos irmãos e irmãs nossos lutando pela vida. Então é um momento em que as nossas preces se voltam com certeza para essa finalidade. E como nós estávamos falando de Maria, da questão, o quanto Maria é para nós sinal de esperança, que nos anima nessa nossa peregrinação, eu vou começar pela pergunta da Juliana Borges, do Carandabosque, porque essa pergunta foi feita semana passada, não deu tempo da gente responder. Você sabe que nós entramos em alguns temas polêmicos, que por mais que a gente não queira tratar, são necessários, porque existe uma multidão de católicos que está indo atrás, né, de grupos sectários, de grupos extremistas, do ponto de vista... Inclusive tem muita mistura, tem pouco de religião, é mais de política com pretexto religioso, eu falo isso. Né? Esses grupos estão conseguindo seduzir, inclusive, muitos catequistas, e isso é muito preocupante. Então, por isso nós temos que falar, nós temos que orientar, donos da verdade nós não somos, mas nós precisamos orientar o nosso povo, porque muita gente está entrando nessa onda, né, de um radicalismo aí que tem pouco de católico e muito menos de cristão. Então nós precisamos tratar de alguns temas, mas nós falávamos semana passada, eu disse para vocês que a pergunta da Juliana foi da semana passada e diz respeito à questão de Maria, que nós estávamos comentando. Martim, a pergunta da Juliana. Juliana, obrigado pela sua pergunta, eu espero que você esteja aí assistindo, né? Agora. Martinho Lutero tinha devoção a Nossa Senhora. Os protestantes tiraram essa devoção ou perdeu-se ao longo do tempo? Muito bem. Olha, Martinho Lutero... Dizer que Martinho Lutero tenha uma devoção a Maria, nós precisamos entender... de maneira um pouco mais precisa, Juliana,
o que seria essa devoção. Mas é muito claro para nós que o posicionamento pentecostal, sobretudo neopentecostal, na realidade brasileira, distanciou-se muito do chamado protestantismo histórico. Por quê? Porque nós temos textos de Lutero muito belos sobre Maria. Inclusive, num dos textos, Lutero fala sobre a virgindade perpétua de Maria. Então, Lutero não tem de Lutero, dos reformadores históricos, esse posicionamento assim tão hostil. Porque o problema não é nem você não precisa acreditar na Nossa Senhora da devoção católica, mas você não pode negar o papel, a partir das fontes bíblicas, o papel tão especial desta mulher na vida de Cristo, na vida da igreja. Então, esse acirramento aconteceu sobretudo pela onda daquela evangelização protestante norte-americana, que chega já decidida a desconstituir do povo brasileiro toda a sua forma de crença da fé católica. E Maria entra de cheio. O Papa é demonizado nessa fase, o Papa é a besta. Por muito tempo, muitos pastores falavam do Papa como a besta. Então, não é todo o protestantismo. Porque eu falo que o Brasil, ou a nossa realidade, eu chamo o pentecostalismo de uma segunda reforma. E o neopentecostalismo é uma reforma da reforma. Porque nós encontramos muitas... É um mundo bastante fragmentado deste ponto de vista. Então, essa visão hostil que foi pregada era porque, claro, se você pensa que tal denominação ela é um engano, ela é uma mentira, a mentalidade que se cria é que se tem que se desconstituir a base católica, ao ponto de que algumas denominações se tornaram bastante anticatólicas, ao ponto que, se você perguntar se não existisse a Igreja Católica, não se sabe o que eles diriam, o que eles iriam dizer, porque se estruturaram na forma bélica de ataque. Mas isso é parte de um grupo. Hoje eu tenho diálogos ecumênicos sobre Maria, sobretudo a partir da Maria dos Evangelhos, tá? Diga-se de passagem. Inclusive na própria igreja existem estudos entre luteranos, católicos, até presbiterianos, muito sérios e belos sobre Maria. Mas quando senta gente equilibrada, né? E o problema é que nas redes sociais, as redes sociais deram espaço para um bando de gente desequilibrada, né? Que se acha o Papa, né? Então a gente precisa... Nós aqui estamos falando de um diálogo sério, pautado no estudo das igrejas, sem negar as diferenças, hein? Diálogo não é assim, olha, eu chego aqui e eu tenho a razão. Não, olha, vamos ver o ponto de vista do outro. Não dá para fazer um diálogo ecumênico negando as diferenças. Não dá. Não dá, tá? Então não vamos pensar que esse diálogo é fácil, mas precisa ser entre gente equilibrada, gente que estuda, gente que não está ali para defender correntes dentro do cristianismo. Por quê? Porque essas pessoas normalmente estão imbuídas do caráter não só de defesa radical do ponto de vista, mas da demonização do outro. Tá? Então eu digo que eu tenho diálogos muito legais, inclusive com pastores. Já tive conversas muito legais, só que tem o seguinte, existe assim, às vezes da parte do pastor, daquela comunidade local, daquela comunidade cristã, um posicionamento maduro e o povo reticente. Às vezes a comunidade tem um posicionamento mais tranquilo e as lideranças, infelizmente, vão para o outro lado. De qualquer forma, fica sempre aqueles jargões, né, repetidos em continuação. Que nós adoramos Maria, que a devoção a Maria é um problema nesse sentido do diálogo, a questão das imagens e tudo mais. Nós precisamos conversar. Por quê? Porque o que está acontecendo com os cristãos é uma divisão. Nós não estamos unidos nem dentro... Um ateu pode olhar para nós, mas vocês não se acertaram nem dentro de casa. Vocês não fizeram nem o dever de casa e vocês querem que nós acreditamos num Deus onde vocês estão todos divididos? Então a questão ecumênica hoje, já tratando, porque eu sei que vai vir numa das perguntas, eu já olhei, a questão ecumênica é séria. Porque a questão da divisão entre os cristãos atesta que nós não fizemos a lição de casa.
Nós estamos divididos. Aqui eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Eu não entrei no mérito do julgamento. Eu entrei no mérito que é um contra-testemunho muito grande. Nós temos praticamente 3, 4 blocos. E eu estou falando que ecumenismo não é... Eu não faço ecumenismo com o muçulmano, não faço ecumenismo... Aqui é uma outra modalidade. Aqui chama-se diálogo interreligioso. Aqui é ecumenismo. Ecumenismo é entre cristãos, tá? Os cristãos do ramo protestante histórico é muito mais fácil, com algumas linhas do protestantismo pentecostal. Com o neopentecostalismo é muito mais difícil isso. Haja vista que às vezes não existe um discurso compacto, nem mesmo entre eles. Mas eu acredito que nós precisamos superar isso, e eu diria que de fato muitos cristãos de ordem protestante reformada, como assim, que eu tenho maior respeito, tenho citado esses dias textos muito bonitos do Papa João Paulo II, dizendo que, olha, para a nossa visão, existem defeitos nessas igrejas e comunidades cristãs. Olha, o Papa está dizendo que esses irmãos protestantes são igrejas e comunidades cristãs. Está lá no documento Ut Unum Sint, que todos sejam um. Traduzindo para o latim é isso, da passagem bíblica que Jesus reza pela unidade, que todos sejam um. E lá o Papa fala, mas existem meios que o Espírito de Cristo não deixa de se utilizar para a salvação. É a palavra de Deus, imagina, né? Então eu acredito que se a gente for sair da dinâmica bélica das polêmicas e empreender estudos sérios, a gente pode dar passos. A gente pode dar muitos passos. Mas tem gente que não quer o diálogo, viu, gente? Tem gente que quer fazer mesmo igual faz o diabo. A palavra diabo quer dizer aquele que divide. Então tem gente que não quer, porque tem gente entendendo ecumenismo com comunismo, que, olha... Eu vou até parar de falar agora, porque daí meu sangue sobe e eu começo a falar o que não devo, né? Mas tem gente que não quer o diálogo, a gente tem que entender isso, né? É gente que engoliu a pílula da verdade, e meu Deus do céu. Então, vocês já sabem, vocês já estão acompanhando, tá? Muito discernimento. Satanás era um anjo. Satanás era um anjo. A roupa que ele mais sabe vestir. O diabo não sai por aí fazendo maldades. Ele veste as propostas de bonitinho, mãozinhas postas, ai que lindo, que santo. Santo é uma porcaria, porque é um puritanismo falso, irreal, tá? Porque boa parte dessas pessoas tem sérios problemas morais. Então não é assim, não é tão ideal assim, porque todos nós temos dificuldades no nosso caminho de fé. Agora, quer pagar de santo? Ah, por favor. E aliás, santo sem coração? Da onde existiu santo sem coração? E aqui eu não estou falando de santidade, que agora nós vamos pegar um Jesus light. Não, nós estamos falando que coração e misericórdia tem que ter. Né? Nós abominamos o pecado, mas o pecador é sempre fruto da misericórdia de Deus, porque todos somos pecadores. Essas pessoas estão se achando acima da maioria, né? Acima de quase de Deus, sentam na cátedra de Moisés, né? Mas tá bom, esse não era o assunto, mas para dizer, Juliana, a gente tem que crescer muito ainda no diálogo, mas tem gente disposta a isso. É um grupo ainda bastante pequeno, infelizmente, nós demos uma parada, sobretudo o contexto brasileiro, que agora virou uma guerra também do ponto de vista religioso, mas tem muita gente acordando, viu? Viu, Juliana? Tem muita gente acordando para a vida. Pergunta da Ana Maria. Ana Maria da Vila Popular. Vila Popular, lembrei agora da Vila Popular. Esses dias eu peguei o mapa de Campo Grande para dar uma olhadinha, né? Porque o povo... A minha amiga falou hoje, nossa senhora, a gente racha de rir quando você fala dos bairros, que você troca tudo. Falei, gente, memória geográfica, eu não sei o que seria da minha vida sem o GPS, gente. Eu não sei me localizar geograficamente. Sei que o bairro onde eu moro eu sei, tá? Brincadeira. Mas eu sou sempre auxiliado aqui. O Fábio, cadê? O Fábio tá de férias. O Fábio era o meu GPS vivo aqui, que dava uma força. Mas Vila Popular eu sei, tá, gente? Para quem tá achando que eu não conheço nada. Bom dia, padre. Bom dia, a bênção. Assim seja, Deus abençoe. Ana Maria.
Quarta-feira inicia, essa pergunta foi da semana passada, inicia a quaresma e sempre tenho dificuldade em fazer o jejum. Quando devo fazê-lo e como pode ser feito? Ana Maria, muito obrigado por essa pergunta, ela é oportuna nesse tempo de quaresma que nós estamos. A igreja, nas suas normas, coloca que obrigatório mesmo é o jejum feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas claro que a igreja aconselha muitas atitudes e práticas quaresmais nesse itinerário quaresmal rumo à Páscoa. Muitos cristãos, por exemplo, pegam toda sexta-feira para fazer jejum, todas as sextas-feiras da quaresma, que por sinal é uma coisa muito boa, né? Agora, Jesus tem falado esses dias, nos alertado muito nos evangelhos, que existem práticas exteriores que não correspondem àquilo que está no coração. Gente, Jesus sabia que os fariseus e os grupos religiosos de então tinham práticas religiosas externas. Quando ele fala assim, não façam as orações para vocês serem vistos pelos outros nas praças públicas. Por que que Jesus falou isso? Porque ele via isso. Quando você jejuar, vai lá. Não sai, gente, não sai postando no Facebook que você está jejuando, pelo amor de Deus. O que é isso, meu Pai do céu? Então essas práticas, elas são importantes, porque tem 3 dimensões da nossa fé que nós precisamos trabalhar na quaresma. A dimensão do eu, pessoal, e o jejum é muito isso, a questão do autocontrole, da capacidade de pensar no outro, porque o jejum tem a ver com alimento, com algo essencial. Então me faz mais humilde eu me privar de algo, mas também para me abrir a dimensão do outro, segunda dimensão importante. Aliás, eu diria primeiro eu e Deus, a dimensão da minha religião, da minha fé, a dimensão comigo mesmo e a dimensão da caridade, que é a esmola, que é assim colocada como terceira prática. Mas tudo desemboca porque quem realiza a caridade é a virtude das virtudes. Então, todo o jejum, toda a nossa fé se orienta para a dimensão da caridade e nela culmina. Porque Deus é amor, Deus é caridade, essa é a sua essência. Então o jejum tem que ser pensado dentro dessa dinâmica, Ana Maria. Agora, o que se fala de maneira muito prática? Você toma somente uma refeição completa do dia, você escolhe ou o almoço ou a janta. As outras 2 refeições, elas vão ser um lanche bem mais sóbrio, muito sóbrio em relação ao jejum. Pessoas acima de 60 anos, opcional, também crianças, eu não sei se 7 ou 9 anos, abaixo disso também estão dispensadas. Muitos cristãos não sabem, mas cristãos acima de 60 anos, ou também pessoas que estão tomando remédio, que precisam de determinados remédios, estão com algumas doenças que incluem a necessidade de uma substancial alimentação, gente, estão dispensados. Por motivos óbvios, né? Então, o jejum, sabe a leitura de ontem, Ana Maria, a passagem de Isaías, por que eu não aceito o jejum que vocês fazem? Porque enquanto vocês jejuam, vocês tratam mal os empregados, vocês não pagam bem os empregados, vocês são injustos, vocês são maldosos. O jejum que eu quero é o amor, é visitar os presos, é acolher o pobre, é cuidar dos pobres, dos que vivem à margem. Então, gente, toda a dimensão de jejum deve ser para abrir-me para a dimensão do outro, do preocupar-se com o outro, do colocar-se na dimensão de auxílio do outro. Então esse jejum você deve fazer, você escolhe, obrigatório, quarta e sexta-feira santa, quarta de cinzas e sexta santa, mas muitos fazem toda sexta-feira o jejum, tá? E como você pode fazer? Eu falei para você. Agora, junto com essa prática, por exemplo, o Papa tem falado isso, e é bonito também esse sentido, o jejum pode ser também da língua. Normalmente, quando a gente fala muito durante o dia, falar menos, não falar mal das pessoas, tá? Então, o jejum da língua também é muito importante. Quer dizer, eu me privo de algumas coisas que eu considero essenciais, mas em vista de uma transformação do meu ser, para que eu possa corresponder mais ao Evangelho, a Cristo, né? O que é a quaresma? Para que aquele desejo de Paulo, que aquela frase de Paulo, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, para que de fato nós nos aproximemos muito mais desse ideal. Esse é o objetivo da quaresma, nos aproximar de Cristo. A quaresma é um caminho com Cristo, tá? Não é simplesmente um jejum
por jejuar, mas é para nos predispor ao caminho, tornar o caminho mais leve rumo à Páscoa, rumo à ressurreição do Senhor. Chegamos ao final desse segundo bloco, mas nós temos ainda um outro encontro no terceiro bloco. Não saia daí porque nós já voltamos. Estamos retornando, o terceiro bloco do programa Respostas. Que bom que você está aí com a gente. Chegou também uma outra pergunta agora. Vamos voltar, de certa forma, ao tema da campanha da fraternidade, tendo em vista essas polêmicas que foram causadas nos últimos tempos. E, estranhamente, é um fenômeno que é fogo amigo, né? Porque não é de fora que existiu esta reação bastante radical, mas dentro da própria igreja. E é um momento bastante tenso, né? Porque esse pessoal parece que tem uma facilidade muito grande de utilização dos meios sociais, deve ter muito dinheiro por trás também, né? E então nós precisamos perceber que, em nome dessa defesa da verdadeira doutrina, por aí você já vê que tem gente aí se travestindo, que está querendo usar a roupa branca do Papa. Tá cheio por aí nas nossas comunidades. O pior é que eu trato desse tema porque esse tema tem ludibriado, enganado muita gente, né? Vocês sabem que a campanha da fraternidade não começou antes, né? Década de 60 ainda. Dom Eugênio Salles era então o arcebispo cardeal do Rio e ela produziu muitos frutos. Eu mesmo comecei a ajudar o gesto concreto das campanhas das fraternidades quando eu passei a conhecer, por exemplo, os projetos que no final da campanha, né, no Domingo de Ramos, e até eu aconselho você, porque você pode ter certeza que às vezes a dúvida da gente, eu vou arrumar um dinheiro para ajudar alguém, mas vai para a sua destinação. Então a gente sabe que a CNBB tem toda uma organização para justificar para onde vai esse dinheiro. Então você pode ter certeza que a Mãe Igreja, se ela pegar seu dinheiro para dizer que ela vai aplicar naquilo que é o correto, né, gente? Não está fazendo mais do que obrigação, vocês vão dizer, concordo. Exatamente, existem inúmeros projetos. Eu conheci alguns projetos que são ajudados por essa chamada coleta e fiquei encantado, né? Projeto, inclusive, para ensinar a pescar, como a gente costuma fazer, né? De jovens, 300, 400 jovens, algumas instituições que ajudam em alguns cursos técnicos, por exemplo, muitos projetos nessa área. Então eu digo assim que a campanha da fraternidade, antes de mais nada, é um grande dom para a Igreja do Brasil. Todas as vezes, quando eu morei na Itália, eu morei 9 anos, e as pessoas às vezes perguntavam como funciona a campanha da fraternidade. Já faz muito tempo que os papas mandam uma mensagem todo ano, chegou agora, não sei se você teve a oportunidade de conhecer a mensagem do Papa Francisco. Ele fala que a quaresma é um tempo de regressar a Deus e também se coloca ali uma mensagem muito bonita, às vezes é uma mensagem pequena. Eu li umas 5 ou 6 mensagens de Papa Bento XVI também na época das campanhas. Por quê? Se o Papa está enviando uma mensagem... Oh, meu Deus, o que significa se o Papa está enviando uma mensagem, gente? O Papa vai enviar uma mensagem para uma coisa que não é cristã católica? Então eu vejo que existem visões de mundo que estão muito próximas de um radicalismo que terminam por causar toda essa cisânia. Tem gente espalhando cisânia na igreja, tá? E é dentro de casa, né? É dentro de casa. Desculpe falar desse modo assim, mas eu não tenho meias palavras. Judas era um apóstolo. Era do grupo, né? Então, e aí, com isso eu não quero dizer o seguinte, com relação à polêmica. Meu Deus, 9 igrejas construindo um texto, tá? Não foi construído pela CNBB. É óbvio que ali são vários pensamentos. A Igreja Católica não pode chegar assim, é assim. Então houve, né, na questão do texto escrito, uma partilha, né? E o texto pode ser criticado, absolutamente, pelo amor de Deus. Estou lendo o texto da campanha, estou na metade da leitura, até agora não achei nada daquelas coisas que estão ditas lá, e eu aconselho vocês a lerem também. Até me perguntam se acham nas redes sociais. Acho que ontem eu partilhei com alguém, mas por enquanto eu tinha achado só no digital. Eu comprei o livro digital.
Mas na Paulus também tem à disposição nossa. É importante conhecer, é muito importante. E aí, eu diria que o texto, como qualquer texto de teologia, nós temos o direito, né, de conhecer esse texto, mas o que eu estou falando é o seguinte, o que estão querendo dizer é acabar com a campanha. Essa é a questão. Né? Uma coisa é você fazer uma crítica pontual. Olha, tem certas coisas que eu não gosto, que eu não acho legal. Não, mas o que existe mesmo é uma campanha acirrada para destruir a campanha da fraternidade, tá? Então é isso. Então eu não sou contra as críticas, tá? Muito pelo contrário. Aliás, eu diria um parênteses, críticas podem ser feitas? Sim, pelo amor de Deus. Católico significa universal, não é todo mundo pensando igualzinho, tá? Não somos nem mesmo do mesmo partido, não é por isso que nós somos católicos, tá? Então a liberdade de pensamento. Mas uma coisa que é crítica, opinião é diferente de ameaça, né? Então, ameaça é diferente. A gente fica sabendo que, por exemplo, membros que constituíram o texto estão recebendo ameaça de morte ou coisas do gênero. E a gente cristã, tá? Não se espantem, né? Eu acredito que muitos ateus estão olhando para nós e estão dizendo, bonito, hein? Olha aí, né? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Sim, em nome de Deus, algumas pessoas ligam para ameaçar, tá? Então tem gente ameaça. Ameaça não. Ameaça é inadmissível, tá? Ameaça, inclusive, tem que denunciar, tem que procurar a polícia, tá? Qualquer tipo de ameaça física ou do gênero, você procure a polícia, tá? Então, nesse sentido, por um lado, viver numa sociedade, na sua visibilidade, a igreja é uma sociedade muito plural. Existem correntes, né? E aqui eu falo, o conservador, dito, né, rótulo, e progressista convivem dentro de um rio, tá? Rio Amazonas, tá ali. Qual é o problema? Quando você sai, o que é o extremismo? Você sai, né? E quando eu falo de ultraconservador ou ultraprogressista, eu estou falando de pessoas que a sua tendência é tão radical que ele terminou por deturpar a fé. Aí é o radicalismo. O radicalismo te tira da comunhão, né? Entre essas pessoas, eu acredito que vocês têm que lembrar que não é gente muito bacana, muito católica, não. Por quê? Porque pessoas que vivem difamando o Papa não têm moral para falar de fé. Não tem moral nenhuma. Não tem, porque você não está em comunhão com a igreja, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que com relação a determinadas críticas, inclusive de determinados bispos, pelo amor de Deus, é um direito. É um direito das pessoas terem posicionamentos no sentido de orientar, no sentido de evitar, né, certas nuances. O que a gente não pode é achar que ser católico é impor um pensamento único. Não dá. Tá? Não dá. Na igreja podem conviver progressistas e conservadores. Eu digo que em muitos pontos eu sou muito mais parecido com um conservador do que com um progressista, se nós vamos assim dizer. Mas na extremidade desses dois posicionamentos, nós temos normalmente um cisma. Tá? É o que está acontecendo. Existem... Eu já falei para vocês que eu já entrei em crise desde a campanha política, porque eu falo, meu Deus, essa pessoa comunga o mesmo Cristo que eu, ele é da mesma igreja? Porque hoje eu tenho a impressão que é mais fácil você conversar com cristãos de algumas determinadas denominações do que com alguns católicos, né? Uma intransigência, uma intolerância, Nossa, parece que descobriram a roda. Descobriram a roda, tá? Então, por favor, não se deixe seduzir, porque esses vídeos são feitos para seduzir. Eles pegam meias verdades, né? Meias verdades. Claro que sempre o intuito é defender a verdade, a verdadeira Igreja Católica. Então, quando você já vê um vídeo que vem falar, quando tem verdadeira, você já fica com o pé atrás, tá? Porque é alguém que vai dizer para você, juntando teorias da conspiração, juntando visões onde deixam para fora elementos essenciais da fé, como a dimensão social da fé. Ontem, Isaías, o que a gente ia fazer? Lá está falando, você jejua, mas você explora seu empregado? Vamos espiritualizar. Não está espiritualizando? Empregado é a pessoa que está trabalhando para você e você rouba ele. Seu jejum não vale nada. Então o que é? Vai espiritualizar agora aqui?
Agora, o outro lado é de gente que, nossa, agora vamos ajudar o pobre, porque muitos cristãos entraram na linha do ativismo social e perderam a fé. Perderam. Não tem mais vida de oração, não tem mais a mística. Então, evitar os extremos, gente. Tão bom ser normal. Oh, meu Deus! Nossa Senhora, eu tenho invocado muito essa santa. Não sei se vocês conhecem, Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu tenho invocado sempre Nossa Senhora do Equilíbrio também, né? Rever algumas posições, claro, a gente pode rever. Eu, por exemplo, fazia uma crítica na campanha, deixa eu explicar para vocês no passado. Quem me conhece sabe que eu já fiz até em público essa crítica. Meu Deus do céu, gente, vocês vão ter que pôr esses cantos da campanha todos. Entrada, ato penitencial. O povo, quando o povo começa a aprender os cantos da campanha, já está terminando no final da quaresma. Essa foi uma crítica que eu fiz. Então, hoje em dia, não, graças a Deus, parece que tem mais o hino, né? Um que outro canto, e eu falava para os grupos de música, não muda todos os cantos, às vezes põe um ofertório, às vezes põe o canto de entrada, ou um dia, ou numa missa canta o hino só, e deixa os outros cantos, porque o povo entrava mudo e saía calado. Porque nosso povo não tem em si modo de ensaiar, não dá para convidar todo mundo para vir ensaiar os cantos da campanha. Infelizmente é assim, né? Então, eu também tenho críticas no sentido de que nós não estamos no paraíso. Então as coisas podem ser, mas no diálogo. Agora, quem está fazendo campanha contra a campanha da fraternidade, saiba que está entrando está colocando em risco a sua comunhão com a igreja. Tá? Está colocando em risco sua comunhão com a igreja. E outra, essas pessoas, eu tenho pedido para elas nas redes sociais, coloca onde está no texto base. Mas é a pessoa que escreveu, que defende aborto. A pessoa escreveu mesmo, eu nem conheço, nem sei quem é. Eu quero ver o texto base, porque o texto base ajuda nas reflexões, dali partem as reflexões. É um texto, não é uma Bíblia, não é uma Sagrada Escritura, não é um texto da tradição, tá? Mas é um texto que nos orienta nesse período. Então eu estou lendo o texto, não estou vendo nada. E as pessoas me mostram onde está no texto, gente. Claro que tem análise de conjuntura, tem. Às vezes eu vou discordar? Vou discordar. Olha, eu acho que isso foi... Mas sabe o que está por detrás de tudo isso? Você não pode dizer nada, nem de perto, tá? Que desconstrua o idealismo político de algumas pessoas. A questão está aqui, tá? A questão está aparecendo um problema que já existia, tá? Que nós vimos que a campanha política, a última campanha política, dilacerou nossas comunidades, tá? Nós já estávamos nas trincheiras, mas esse pessoal está procurando chifre em cabeça de cavalo, tá? Esse povo está procurando motivo para briga. Esse povo quer briga. Esse povo não quer paz. Uma campanha que fala de diálogo, tá certo? E já vem falando que diálogo que vocês querem é que todo mundo ser de determinada denominação é o mesmo que ser católico. Gente, pelo amor de Deus, vamos refletir de maneira adulta. É óbvio que a igreja tem uma concepção de ecumenismo. Ela não é o que alguns dizem, não, mas também não é o que você está dizendo, porque você não leu, bendito, é o fruto. Você não leu o que é ecumenismo. Essas pessoas que estão falando de ecumenismo estão falando por causa do viés ideológico ultraconservador. Tá? Vamos evitar os exageros, gente. Então a Amanda, olha, meu Deus do céu, eu respondi a pergunta e não fiz, respondi e não fiz a pergunta. Foi a Amanda, do Jockey Club. Ela diz assim, falamos muito de amor, mas Amanda, você já sabe que essa pergunta sobre a campanha é a sua. Falamos muito de amor, empatia, acolhida, etc, etc. Verdade, nós somos ótimos para falar disso. A campanha da fraternidade desse ano trata sobre o ecumenismo. Por que ela está tão polêmica? Isso é vergonhice, falta de vergonha na cara de muita gente que quer jogar junto com a água suja a criança, tá? Vamos tirar a água suja? De acordo, vamos sentar, olha... esse ponto. Mas eu confio na igreja. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu confio na CNBB, eu confio no Papa Francisco, que se fosse Papa Zé, Papa João, eu confio no Papa, tá? É amparado pelo Espírito Santo. Essa visão caótica apocalíptica é para justificar as teorias da conspiração. Por quê? Porque assim, sabe o que essas pessoas têm? Eu, como padre, que não sou da linha deles, eu sou demônio.
Então tem que destruir demônio, tem que acabar com ele, né, gente? O outro é demonizado porque não pensa como eu. Demonizado significa a minha tristeza é causada pelo outro. Aí eu tenho que destruir o outro, né? De um jeito ou de outro, né? Então o viés polêmico, ele tem impedido a reflexão séria, né? A reflexão séria. Então nós estamos divididos. Mas aí o lema da campanha da fraternidade, né? Éramos divididos, mas em Cristo nós vamos recuperar a unidade. É a nossa fé. É a nossa fé, tá? Eu li esses dias um texto muito bonito do Papa Bento XVI, dizendo que não podemos pensar o ecumenismo só como volta a casa. Quer dizer, protestante volta para ser católico. Embora essa é uma dimensão sempre aberta. Eu já conheço irmãos que, como tem muitos católicos que optaram por outras denominações religiosas, é óbvio que tem muitos católicos, eu inclusive acompanhei um casal, né? Eles eram pastores de uma comunidade evangélica, fizeram um processo de retorno, tiveram que fazer a profissão de fé pública dentro da igreja e hoje, olha, temos um relacionamento muito bom com esse casal. Então, existe também, né? Só que em nenhum momento vocês vão me ver fazendo discursos assim, olha, é do diabo, vai pro inferno se não for... Não. Eu não estou precisando dessas psicopatias, não. Né? Tem muita gente psicopata na religião, tá? A religião parece que é um... né? Não só, né? Pelo amor de Deus, porque nós tivemos grandes santos para dizer que existem grandes almas e nós somos chamados à santidade. Mas olha, tem cada gente louca, psicopatologias de cunho religioso, tá cheio por aí, tá? Mas tá bom, graças a Deus terminou o tempo, que aí o padre para de falar, né? E ninguém se infarta nesse caso. Meus santos, nós chegamos ao final do programa, minhas santas, e obrigado por vocês terem estado conosco até esse momento. Quero aproveitar para desejar uma quaresma muito frutuosa para vocês. Pensa aí o que você vai fazer, suas renúncias, né? Nesse caminho da nossa cristificação. Eu prefiro falar assim, tá? Porque a ideia de santificação parece que ela está tão... né? É uma visão muito reducionista. Mas que nesse processo nosso de cristificação, santificação, que possamos dar passos importantes. Maria nos ajude, é pela intercessão dela que eu peço a bênção de Deus sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, que pela intercessão da Imaculada, assim invocada por São Maximiliano, desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas fica por aqui, nós deixamos um abraço assim bem apertado, gente, logo que eu tomar a vacina eu vou sair abraçando todo mundo, tá? E não pensa que vai ser rápido não, 15 minutos de abraço, tá? Gente, de coração, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor.